Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, março de 1860, número 3, parte A. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 27 de janeiro de 1859, Sessão Geral. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. Recebimento de um pedido de admissão. Adiados sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Henderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. É o que usa com o auxílio de um médium vidente especial, conforme conselho de um de seus amigos que há 35 anos faz a mais completa e concludentes experiências. O médium vê nessa espécie de espelho as respostas escritas às perguntas propostas. Assim, obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que muitas vezes é difícil acompanhar o médium. Segundo, leitura de um artigo do Sinclair, de 22 de janeiro de 1860, em que se nota a seguinte passagem. As mesas falavam, giravam e dançavam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter-lhe dado origem. Esse baile de mesas já era célebre em Roma nos primeiros séculos de nossa era. E eis como o capítulo 23 da Apologética exprimia-se Tertuliano ao falar dos médiuns de seu tempo. Se é dado aos mágicos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das criaturas e dar oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si, se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm as suas ordens espíritos mentirosos e demônios, pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, etc. Observa-se a esse respeito que os espíritas modernos jamais pretendem ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, tem constantemente proclamado a ancianidade e a universalidade dos fenômenos espíritas, e a própria ancianidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e que não resulta de uma combinação sistemática. Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhe os princípios, pois, de outro modo, saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e entre todos os povos. Estudos. Primeiro, perguntas sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. É respondido que a teoria desse fenômeno não pode ainda ser explicada. Para sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Segundo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito já foi dito. Terceiro, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente, o primeiro de Abelardo pelo Sr. Rosset,
o segundo de João o Batista pelo Sr. Colin. Em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médiuns escreveu o que se segue: Sede abençoados por terdes consentido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes, e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebi os sinceros agradecimentos do Père Crepin. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 1860. Sessão particular. A ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura da lista nominal dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente assinalado em sua presença. O senhor Dr. Gotti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, Piemonte, é admitido como membro correspondente. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira. O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora, assinante da província, acaba de enviar-lhe uma soma de 10.000 francos para ser usada em favor do espiritismo. Tendo essa senhora recebido uma herança com a qual não contava, quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve supremas consolações e o ser esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta e na outra vida. Vós me fizeste, diz ela em sua carta, compreender o Espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Somente ele pôde vencer as dúvidas e incertezas que, para mim, eram fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava no caminho. Agora vejo claro à minha volta. Diante de mim, o horizonte se expandiu e caminho com certeza e confio no futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados na estrada. Desejo que este singelo óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a luz benfazeja que me tornou tão feliz. Empregai-o como entenderdes. Não quero recibo nem controle. A única coisa que faço questão é do mais escrito incógnito. Respeitarei, acrescenta Allan Kardec, o véu da modéstia com a qual esta senhora se quer cobrir e esforçar-me-ei por corresponder às suas generosas intenções. Creio não poder melhor atendê-la senão aplicando essa quantia naquilo que for necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis para os seus trabalhos. Um membro exprime o pesar de que o anonimato guardado por essa senhora não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente a sua gratidão. Responde o Sr. Allan Kardec que, não tendo o donativo nenhuma destinação especial, senão o espiritismo em geral, ele se encarregou de sua guarda em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. Insiste na qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode aplicar esse nome aos que, vendo no espiritismo apenas uma questão de fenômenos e de experiências, não lhe podem compreender as elevadas consequências morais e, o que é pior, dele se aproveitam ou fazem que outros o aproveitem. Segundo, o presidente depositou na secretária uma carta lacrada, enviada pelo Sr. Vinhal, membro titular, que só deverá ser aberta no fim de março próximo. Terceiro, o Sr. Netz envia um número da Illustration contendo o relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Estudos. Primeiro, observações a propósito dos efeitos de visões em certos corpos,
tais como vidros, globos de cristal, bola metálica, etc., de que se tratou na última sessão. O Sr. Allan Kardec pensa ser necessário que se descarte cuidadosamente o nome de espelhos mágicos, dado vulgarmente a esses objetos. Propõe chamá-lo espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, julga a Assembleia que a designação de espelhos psicográficos corresponderia melhor à natureza do fenômeno. Segundo, evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito das pessoas vivas. Responde com perfeita lucidez às questões que lhe são dirigidas. 2 outros espíritos, o de Castelnaudary e do Dr. Cuvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium, daí resultando uma troca de observações muito instrutivas. Os médicos terminam cada um por um ditado, que traz a marca das altas capacidades que lhes são conhecidas, publicado mais adiante. Terceiro, são obtidos 2 outros ditados espontâneos. O primeiro, de São Francisco de Sales, pela senhora Mallet. O segundo, pelo senhor Colin, assinado Moisés, Platão e depois Juliano. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 1860, sessão geral. Lida e aprovada a ata de 3 de fevereiro. Carta com pedido de admissão, decisão adiada para a próxima sessão particular. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Comunicações diversas. O senhor Salvé transmite a nota seguinte, indagando se não seria útil que se fizesse uma evocação a respeito um tal senhor T, de 35 anos, residente no Boulevard de Le Hospital, era perseguido por uma ideia fixa, a de involuntariamente ter matado um de seus amigos numa rixa. Malgrado tudo que se tinha feito para o dissuadir, mostrando-lhe o amigo vivo, ele julgava estar diante de sua sombra. Atormentado pelo remorso de um crime imaginário, asfixiou-se. A evocação do Sr. T será feita caso haja tempo. Estudos. Primeiro, 5 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Rosset, assinado por Lamennais. O segundo pela Sra. Eugénie, assinado por Stahl. O terceiro pelo Sr. Colin, assinado por Fourier. O quarto pela Sra. Wet, de um espírito que, diz ele, dar-se a conhecer mais tarde, e anuncia uma série de comunicações. A quinta pelo Sr. Didier Filho, assinada por Charlet. Segundo, após a leitura do ditado de Fourier, o presidente observa, para a compreensão das pessoas estranhas à sociedade e que podem não estar a par de sua maneira de proceder, que essa comunicação lhe parece, à primeira vista, suscetível de alguns comentários, que entre os espíritos que se manifestam, há de todos os graus, que suas comunicações são o reflexo de suas ideias pessoais, nem sempre perfeitamente justas. A sociedade, conforme o conselho lhe foi dado, as recebe como expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-las, submetendo-as ao controle da lógica e da razão. É essencial que se saiba muito bem que ela não adota como verdadeiro tudo quanto vem dos espíritos. Por suas comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é em bem ou em mal, em ciência ou em ignorância. São para ela assuntos de estudo. Aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Terceira, evocação da senhora Indamul, de Berna, surda-muda de nascimento, 32 anos, viva,
Essa comunicação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico pela sagacidade e precisão das respostas, que nela denotam um espírito já adiantado. Quarto, evocação do Senhor T, do qual falamos atrás. Dá sinais de grande agitação e quebra vários lápis antes de poder traçar algumas linhas quase legíveis. A perturbação de suas ideias é evidente. Inicialmente persiste na crença de que matou seu amigo, acabando por convencer-se de que era apenas uma ideia fixa. Mas acrescenta que, se não o matou, tinha vontade de fazê-lo, não o fazendo simplesmente por lhe ter faltado coragem. São Luís dá algumas explicações sobre a situação desse espírito e as consequências de seu suicídio. Essa evocação será repetida mais tarde, quando o espírito estiver mais desprendido. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 1860. Sessão particular. Lida e aprovada a ata da sessão de 10 de fevereiro. São admitidos como membros titulares conforme pedido escrito e parecer favorável. Senhora Regnès de Paris. Senhor Indermul de Wittenberg, de Berna. Senhora Lubrat, de Paris. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. O Sr. Allan Kardec transmite às sociedades as seguintes observações a respeito do donativo feito. Diz ele: se a doadora não reclama no que lhe concerne nenhuma conta do emprego dos fundos, não devo, para minha própria satisfação, permitir que seu emprego não seja submetido a um controle. Essa soma formará o primeiro fundo de uma caixa especial, que nada terá de comum com meus negócios pessoais e que será objeto de uma contabilidade distinta, sob o nome de Caixa do Espiritismo. Essa caixa será aumentada posteriormente pelos fundos que poderão chegar-lhe de outras fontes e destinada exclusivamente às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento dos estudos espíritas. Um de meus primeiros cuidados será a criação de uma biblioteca especial e, como já disse, prover à sociedade daquilo que lhe falta materialmente para a regularidade de seus trabalhos. Pedi a vários colegas que aceitassem o controle dessa caixa e constatassem em datas que serão ulteriormente determinadas o emprego útil dos fundos. Essa comissão será composta pelos senhores Solihan, Thierry, Levan, Miahin, Kravtsov e senhora Parisset. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Em seguida, a sociedade ocupou-se do exame de várias questões administrativas. Os pré-adamitas. Nota explicativa 15. Ver nota explicativa, página 561. Uma carta que recebemos contém a seguinte passagem: devo convir que o ensino que vos foi dado pelos Espíritos repousa sobre uma moral absolutamente conforme a do Cristo e, mesmo muito mais desenvolvida do que a existente no Evangelho, porque mostrais a aplicação daquilo que, com muita frequência, ali só se acha em preceitos gerais. Quanto à questão da existência dos espíritos e de suas relações com os homens, para mim, não é objeto de qualquer dúvida. Eu estaria convencido apenas pelo testemunho dos pais da Igreja, se não tivesse a prova da minha própria experiência. Não levanto, portanto, nenhuma objeção a esse respeito. Já não se dá o mesmo com certos pontos de sua doutrina,
que são evidentemente contrários ao testemunho das Escrituras. Limitar-me-ei, por hoje, a uma só questão, a relativa ao primeiro homem. Dizeis que Adão não é o primeiro nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, fora preciso admitir que a Bíblia estaria em erro, pois o ponto de partida seria controvertido. Vede por um instante a que consequências isto nos conduz. Confesso que esse pensamento lançou alguma confusão em minhas ideias. Como, porém, antes de tudo sou pela verdade, e a fé nada pode ganhar se construída sobre um erro, peço a gentileza de dar alguns esclarecimentos a respeito, se vossas horas vagas o permitirem. Ser-vos-ei muito reconhecido se puderdes tranquilizar a minha consciência. Resposta. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como tronco único da humanidade não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram de modificar-se. Em certa época, o movimento da Terra pareceu de tal modo em oposição aos textos das Escrituras que não houve formas de perseguições a que esta teoria não tenha servido de pretexto. Contudo, vê-se que Josué, parando o sol, não pôde impedir que a terra girasse. Ela gira apesar dos anátemas, e ninguém hoje o contestaria sem atentar contra a própria razão. Diz igualmente a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, fixando a data em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a terra não existia, havendo sido tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescindíveis no mundo fóssil e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos. Não se trata de um sistema, de uma doutrina, de uma opinião isolada, mas de um fato tão constante quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode deixar de admitir. Assim, não é senão nas pequenas escolas que se ensina que o mundo foi feito em 6 vezes 24 horas, prova evidente de erro no qual se pode cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem muitas vezes figurada. A autoridade da Bíblia teria sido atingida aos olhos dos teólogos? Absolutamente. Eles se renderam à evidência e concluíram que o texto podia comportar outra interpretação. Revistando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa nenhuma dúvida quanto às espécies orgânicas pertencentes a cada período, e esta ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis da natureza, em alguns milhões de anos. Deus, por isso, será menor e menos poderoso? Sua obra será menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia muito mesquinha para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas por ela estabelecidas para reger os mundos. Assim como Moisés, a ciência coloca o homem na última ordem da criação dos seres vivos. Mas Moisés coloca o dilúvio universal no ano 1654 do mundo,
enquanto a geologia nos mostra esse grande cataclismo anteriormente ao aparecimento do homem, considerando-se que, até aquele dia, não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito. É possível, então, que de um momento para o outro se adquira a certeza dessa anterioridade da raça humana. Resta ver se o cataclismo geológico, cujos traços estão por toda a Terra, é o mesmo que o dilúvio de Noé. Ora, a lei de duração da formação das camadas fósseis não permite confundi-los, remontando o primeiro, talvez, a 100.000 anos. No momento em que forem encontrados traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Os teólogos deverão assim aceitar o fato, como aceitaram o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. É verdade que a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é hipotética, mas isto é de somenos importância. Admitindo que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, se em 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de um só, conclui-se que o povoamento da Terra não pode datar senão de Noé, isto é, de 2.350 anos antes de nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século XVIII a.C., já encontraram esse país bastante povoado e com uma civilização muito adiantada. Prova a história que nessa época as Índias e outras regiões eram igualmente florescentes. Seria preciso então que do 14º ao 18º séculos, ou seja, no espaço de 500 anos, não só a posteridade de um homem só tivesse conseguido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Tudo se explica. Ao contrário, admitindo-se a anterioridade do homem, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região desabitada. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Eis porque julgamos prudente não tomar posição em falso contra doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem revelar a falta de razão do que as combatem. Longe de perder as ideias religiosas, se engrandecem ao caminharem com a ciência. É o meio de não dar margem ao ceticismo, mostrando-lhe o lado vulnerável. Em que se teria tornado a religião caso se obstinasse contra a evidência e persistisse em anatemizar os que não aceitassem as letras das Escrituras? Disso resultaria que não se pode ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos de existência da Terra. Calcule-se o que restaria hoje de católicos. Proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, da costela de Adão, da serpente, etc. A religião
Será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. É o único meio de desmentir o preconceito que a faz ser considerada, por gente superficial, como antagonista do progresso. Se a religião jamais repelisse a evidência dos fatos, não se afastaria dos homens sérios nem provocaria cismas, porquanto nada poderia prevalecer contra a evidência. Assim, a alta teologia, que conta homens eminentes pelo saber, sobre muitos pontos controvertidos, admite uma interpretação conforme a sã razão. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações aos privilegiados e continue a ensinar ao pé da letra nas escolas. Daí resulta que a letra, aceita inicialmente pelas crianças, é mais tarde rejeitada por elas quando chega a idade da razão. Nada tendo em compensação, tudo repelem, aumentando o número dos incrédulos absolutos. Ao contrário, daí às crianças apenas o que a razão possa admitir mais tarde. Desenvolvendo-se a razão, as crianças serão fortificadas nos princípios que lhes tiverem sido inculcados. Assim falando, cremos servir aos verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso não pode admitir. Um médium curador. Senhorita Désirée Gaudy, de Hennebon Morbihan. Pedimos aos nossos leitores que se reportem ao artigo do mês passado sobre os médiuns especiais. Melhor compreenderão os ensinamentos que vamos dar sobre a senhorita Désirée Gaudy, cuja faculdade oferece um caráter da mais notável especialidade. Há cerca de 8 anos, ela passou sucessivamente por todas as fases da mediunidade. A princípio, médium de efeitos físicos muito poderosa, tornou-se sucessivamente médium vidente, audiente, falante, escrevente, e finalmente todas as suas faculdades se concentraram na cura de doentes, que parece ser a sua missão. Missão que desempenha com um devotamento e uma abnegação sem limites. Deixamos falar a testemunha ocular, o Sr. Pierre, professor em Lorient, que nos transmite estes detalhes em resposta às perguntas que lhe dirigimos. A senhorita Désirée Gaudy, jovem de 25 anos, pertence a uma família muito distinta, respeitável e respeitada de Lorient. Seu pai é um antigo militar, cavaleiro da Legião de Honra, e sua mãe, mulher paciente e laboriosa, ajuda a filha o quanto pode em sua penosa, mas sublime missão. Há mais ou menos 6 anos que essa família patriarcal dá esmolas de remédios prescritos e frequentemente daquilo que é necessário aos curativos, tanto aos ricos quanto aos pobres que a procuram. Suas relações com os espíritos começam no tempo das mesas girantes. Então, ela residia em Lorient e durante meses não se falava senão das maravilhas operadas pela senhora Gaudy, com as mesas sempre complacentes e dóceis sob suas mãos. Era um privilégio ser admitido às sessões de mesa em sua casa, e lá não entrava quem quisesse. Simples e modesta, não buscava pôr-se em evidência. Entretanto, como bem podeis imaginar, a maledicência não a poupou. O próprio Cristo foi injuriado, embora só fizesse e ensinasse o bem. É de admirar que ainda se encontrem fariseus quando ainda há homens em que nada creem. É a sina de todos os que mostram uma superioridade qualquer serem alvo dos ataques da mediocridade invejosa e ciumenta.
Nada lhes custa para derrubar aquele que ergue a cabeça acima do vulgo, nem mesmo o veneno da calúnia. A hipócrita, desmascarado, jamais perdoa. Mas Deus é justo, e quanto mais maltratado for o homem de bem, tanto mais gloriosa será a sua reabilitação, e mais humilhante a vergonha de seus inimigos. A posteridade o vingará. Aguardando sua verdadeira missão, que, conforme se diz, deve começar dentro de 2 anos, o espírito que a guia propôs-lhe a de curar todos os tipos de doença, o que ela aceitou. Para comunicar-se, ele agora se serve de seus órgãos, muitas vezes à sua revelia, em vez das batidas insípidas das mesas. Quando é o espírito que fala, o timbre de sua voz já não é o mesmo, e seus lábios não se movem. A senhora Gautier recebeu apenas uma instrução comum, mas a parte principal de sua educação não devia ser obra dos homens. Quando consentiu em ser médium curadora, o espírito procedeu metodicamente para a sua instrução, sem que ela não visse outra coisa além de mãos. Uma misteriosa personagem lhe punha sob os olhos livros, gravuras ou desenhos e lhe explicava todo o funcionamento dos órgãos do corpo humano, as propriedades das plantas, os efeitos da eletricidade, etc. Ela não é sonâmbula, ninguém a adormece. É completamente desperta que penetra os doentes com o olhar. O espírito lhe indica os remédios que ela geralmente prepara e aplica, cuidando e pensando as mais repugnantes feridas com a dedicação de uma irmã de caridade. Começaram por lhe dar a composição de certos ungüentos que curavam em poucos dias os panaríceos e as feridas de pequena gravidade, a fim de lentamente habituá-la a ver, sem muita repulsa, todas as horrendas e repugnantes misérias que deviam aparecer aos seus olhos, pondo a finura e a delicadeza de seus sentidos às mais duras provas. Não imaginemos nela encontrar um ser sofredor, doentio e fraco. Desfruta do mens sana in corpore sano. Nota explicativa 16. Em latim, espírito sadio em corpo são. Frase de Juvenal, utilizada para demonstrar a necessidade de corpo sadio para serviços de ideais elevados. Em toda a sua plenitude. Longe de cuidar dos doentes por meio de um auxiliar, em tudo ela põe a própria mão, dando conta de tudo, graças à sua robusta constituição. Sabe inspirar aos doentes uma confiança sem limites. Acha no coração consolações para todas as dores, tendo à mão remédios para todos os males. É de um caráter naturalmente alegre e jovial. Sua alegria é contagiante, como a fé que a anima e atua instantaneamente sobre os doentes. Vi muitos se retirarem com os olhos cheios de lágrimas, doces lágrimas de admiração, de reconhecimento e de alegria. Todas as quintas-feiras, dia de feira e domingo, das 6 horas da manhã até 5 ou 6 horas da tarde, a casa não se esvazia. Para ela, trabalhar é orar, e disso se desincumbe com consciência. Antes de tratar os doentes, passava dias inteiros confeccionando roupas para os pobres e enxovais para recém-nascidos, empregando os meios mais engenhosos para que os presentes chegassem ao destino anonimamente, de sorte que a mão esquerda sempre ignorasse o que dava a direita. Possui grande número de certificados autênticos concedidos por eclesiásticos, autoridades e pessoas notáveis, atestando curas que em outros tempos teriam sido consideradas miraculosas. Sabemos, por pessoas dignas de fé, que não há o menor exagero no relato que acabamos de transcrever e temos a satisfação de poder assinalar o digno emprego
que a senhorita Godier faz da excepcional faculdade de que foi dotada. Esperamos que estes elogios que temos o prazer de reproduzir no interesse da humanidade não alterem sua modéstia, que dobra o valor do bem, e que ela não escute as sugestões do espírito do orgulho. O orgulho é o escolho de um grande número de médiuns, e vimos muitos cujas faculdades transcendentes se aniquilaram ou perverteram, desde que deram ouvidos a este demônio tentador. As melhores intenções não dão garantia contra os embustes, e é precisamente contra os bons que dirige as suas baterias, pois se satisfaz em fazê-los sucumbir e mostrar que ele é o mais forte. Insinua-se no coração com tanta habilidade que muitas vezes o enche sem que o suspeite. Assim, o orgulho é o último defeito que confessamos a nós mesmos, semelhante a essas moléstias mortais que se tem em estado latente e que, sobre sua gravidade, o doente se ilude até o último momento. Eis por que é tão difícil erradicá-lo. A partir do momento que um médium desfrute de uma faculdade, por menos notável que seja, é procurado, elogiado, adulado. Para ele, isso é uma terrível pedra de toque, pois acaba se julgando indispensável, se não for essencialmente simples e modesto. Infeliz dele, sobretudo, se julgar que somente ele poderá entrar em contato com os espíritos bons. Custa-lhe reconhecer que foi enganado e muitas vezes escreve ou ouve sua própria condenação, sua própria censura, sem acreditar que a ele seja dirigida. Ora, é precisamente essa cegueira que o aprisiona. Os espíritos enganadores se aproveitam para o fascinar, o dominar, o subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdade as coisas mais falsas. É assim que nele se perde o dom precioso que não havia recebido de Deus, senão para se tornar útil aos seus semelhantes, já que os espíritos bons sempre se afastam daqueles que preferem escutar os maus. Aquele a quem a providência destina a ser posto em evidência, o será pela força das coisas. E os espíritos bem saberão tirá-lo da obscuridade, se isso for útil. Ao passo que, muitas vezes, quanta decepção para quem é atormentado pela necessidade de fazer falar de si. O que sabemos do caráter da senhora Godier dá-nos a firme confiança de que ela se encontra acima dessas pequenas fraquezas, e assim jamais comprometerá, como tantos outros, a nobre missão que recebeu.